Completa um ano de governo Donald Trump e o que mudou nos Estados Unidos e no mundo. Caos na Venezuela é marcado por hiperinflação, fome, morte e um país à beira do colapso. Vamos relembrar também o escândalo em Hollywood com inúmeras denúncias de abuso sexual. Seja bem-vindo. O Redação Novo Tempo está no ar. Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Redação Novo Tempo, o último de 2017. E antes de mais nada, nós gostaríamos muito de agradecer a sua audiência, a sua companhia durante todo esse ano. Muito obrigado pelo carinho de sempre que você sempre deixa registrado aqui pra gente. E para fechar com chave de ouro 2017, nós recebemos aqui hoje Suad Nasser, especialista em assuntos internacionais, sempre com a gente no Jornal da Novo Tempo, aqui no Redação algumas vezes. Muito obrigado, Suad, pela sua presença mais uma vez com a gente, viu? Eu que agradeço, imagina, que isso. Fechamos 2017 realmente com chave de ouro. Você sabe, a sua interação é fundamental para que esse programa aconteça. A gente gostaria sempre que você debatesse os assuntos junto com a gente. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você também acompanha a gente no Instagram e tem o nosso site novotempo.com/jornalismo. Eu falei oi pra Suad e fiquei tão emocionado que falando oi pra Suad que eu não falei oi pra vocês. Gente, né? Tudo bem, Só gente? porque tá acabando Tudo o ano, bom? já tá dispensando Eu já tô a gente. dispensando. E a Suad é tão da casa, eu não sei, eu tive essa impressão. Você não falou que ela é especialista em assuntos internacionais. Falou. Falou? Então sou eu que não estou Você prestando deu- atenção, legal. Eu que fiquei emocionado, Wagner Cantor. Talvez tenha sido. Talvez tenha A sido. pessoa, Déficit de ela atenção, quer corrigir o coleguinha e ela não presta atenção. Olha Isso só. se chama déficit de atenção. Talvez. Não é emoção. Psicopedagoga Suzane. Vou me manter na minha insignificância, então, agora. Mas olha, gente, no programa de hoje, que encerra o ano, nós vamos relembrar 3 assuntos que foram destaque no mundo em 2017. Nesse bloco, a gente fala sobre o primeiro ano de governo de Donald Trump. Quais são os principais acontecimentos envolvendo o presidente dos Estados Unidos e como esses fatos alteraram decisões importantes no mundo todo? Trump quebrou regras da presidência norte-americana e suscitou críticos por todos os lados. Um homem impetuoso, com um histórico de declarações bastante polêmicas, além de planos bastante audaciosos também. Eu usei a palavra bastante, né? É porque parece que sempre que a gente vai falar de Donald Trump, nunca é uma coisa assim... Tranquila? Numa medida tranquila. Ele é uma pessoa hiperlativa, né? Ele é uma pessoa hiperlativa. Muito Ele é bom. extremista, né? Tá sempre nos extremos, né? Faz parte, é bastante. A produção até colocou aqui assim, qual é o ponto desse um ano de governo do Donald Trump que você consegue destacar como o que causou mais polêmica, o que chocou mais o mundo? Você tem que escolher um só? Pois é, o problema não é... Não, o problema nem é escolher um. O problema é você conseguir elencar qual deles por onde realmente começar, por onde começar essa conversa, porque são muitos, né? Suad, eu já olho para você. Olha já. para mim, eu Teria acho... por onde começar só. A impressão que dá é que ele veio para gerar uma polêmica muito grande. Ele não entende de nada e ele dá o palpite antes da coisa acontecer. Aí o palpite é errado. No segundo dia, alguém chega para ele e fala, olha, não é bem assim. Funciona assim, assim, assim. Ou então alguém chama ele e dá uma catracada e fala, olha, o senhor vai gerar isso, 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 isso com esse tipo de comentário. Aí ele volta atrás. Como o caso do Acordo de Paris sobre o aquecimento global. Ele disse que ia tirar os Estados Unidos, são quase 200 países fazem parte do acordo. Ele disse que Estados Unidos é quem mais contribui, né? Ele disse que ia sair, dizendo que ali não é Paris, ali é Estados Unidos, ele tem que cuidar do país dele. Só que tem um detalhe, há anos isso já vem sendo feito, agora que vai começar a realmente ser executado.
Aí ele mudou de ideia depois. Vamos parar para pensar. Se for viável. Se for viável para os Estados Unidos, aí a gente aceita. Se não, a gente faz um acordo melhor. Então, é o tipo da pessoa que faz e desfaz o tempo todo. Ele não trabalha. Alguns analistas assim da comunicação, ligados mais a marketing político e tudo, levantam a ideia de que isso é estrategicamente já planejado. Apesar, até o Wagner comentou no início do programa, né? Ele é impetuoso, ele fala, parece que assim, sem pensar, né? Os tweets que ele posta, às vezes dá a impressão que ele pensou e rapidamente postou e já mandou para o mundo, nem fez uma revisão ou reflexão. Só que esses especialistas, analistas, falam que isso é uma estratégia, porque ele era uma pessoa fora de qualquer tipo de política, né? Era uma pessoa que também não tinha expectativa de que fosse ganhar as eleições. E, de repente, usou essa estratégia de ser extremista e polemizar, de repente, dar voz àquilo que vai ali no âmago dos americanos mais tradicionais, aquela coisa protecionista e tudo. Então, ele deu voz para essas coisas que, de repente, o ser humano abafa, assim, né, para a gente tentar viver numa sociedade mais equilibrada. E ele usou essa estratégia, de acordo com essas pessoas, né, que fazem essa análise da comunicação. E se isso tiver acontecido, deu muito certo. Mas é que o ponto, eu entendo o que você está falando, mas eu tenho a impressão de que essa questão de fortalecer uma figura polêmica, ela faria mais sentido na época de eleição. Então, eu tenho uma pessoa polêmica aqui que fala o que quer mesmo, ele não deve nada para ninguém e tal, consegui me eleger. Depois que se elegeu, tanto é que muitas vezes o discurso era, a análise era essa, e se eu não me engano, posso estar equivocado, mais ou menos um ano atrás, a gente teve uma conversa sobre isso aqui no Redação, inclusive com a Suad, e a gente falava assim, pode ser que quando ele entre no poder, ele mude um pouco, talvez seja só uma estratégia para se eleger, só que ele não mudou, né? Ele continua sendo essa pessoa. E aí é que vem... Por isso que não me parece estratégia, realmente. Não, me parece traço de ele, personalidade. como a Suad disse, antes ele falava que ia fazer e ia acontecer. Continua falando, só que aí ele volta atrás, entendeu? Porque ele sabe que ele também não pode governar sozinho. Mas aí é que está o ponto. Eu acho que ele faz a coisa, não é por uma estratégia, é porque ele é assim mesmo. Então, assim... Claro, um pouco da personalidade da pessoa. E aí é que vem o meu ponto, que é o que mais chama a atenção nesse um ano aí, é uma impetuosidade, eu diria até meio juvenil, parece, do Donald Trump. Porque, por exemplo, falando a linguagem popular, ele arrumou treta com todo mundo. Ele arrumou... E quando você diz todo mundo, não é figura de linguagem, né? Ele arrumou um problema com a Coreia do Norte, intensificando a situação ali. Ele arrumou problema dentro dos Estados Unidos com a questão dos problemas lá, né? Com extremistas radicais brancos, né? De supremacia branca, que teve todo aquele problema lá em Charlottesville e tal. Enfim, teve esse problema. Com o México, antes da questão do muro, ele já tinha, falando do muro na época das eleições, já era um problema, aí só intensificou isso. Aí teve essa questão do Acordo de Paris, aí você tem um outro problema que ele arrumou mais ou menos ali perto do final de 2017, a troco de nada, ele arrumou problema com a Theresa May, a primeira-ministra britânica, que o Reino Unido é o principal aliado militar dos Estados Unidos em ações internacionais. Aí ela vai lá e critica, ou melhor, ele vai e fala sobre... ele publica um vídeo anti-islâmico, né? E aí a Theresa May vai falar que isso não é legal, aí ele vai lá e dá na cara dela, falando assim, olha, é o seguinte, ao invés de você me criticar, cuida dos seus problemas aí do seu país. E ele não faz isso de uma maneira tranquila, ele faz isso no Twitter, para todo mundo ver. Então parece um bullying de escola, sabe? A pessoa que quer arrumar problema com todo mundo. Mas se você analisar bem, vamos analisar friamente a situação. Faz tempo que os republicanos não entram no poder. Toda vez que eles entram, começa uma guerra. Aí quem que você desenvolve? Indústria armamentista. Uhum. Quem que não vende há muito tempo? Indústria da defesa. Então está toda parada há muitos anos. Cada vez que ele solta uma sandice, alguma indústria se levanta para se proteger. Quando ele começou com essa história do muro ali do México, fazer um muro, a gente diz assim, puxa vida, ele vai desenvolver a indústria da construção, porque você imagina as empresas que pegarem esse muro, quanto que não vai desenvolver, né? Aconteceu um outro negócio antes da construção do muro. Construindo não, porque já existe uma parte com o muro, né?
As pessoas que têm terreno ali na região estão todas construindo para dificultar a colocação do muro. Então, ele já acionou a indústria da construção. Se você colocasse um cara muito forte, como um general, um ex-militar ou alguém que seja um político forte, e dissesse as sandices que ele diz, ia ser levado muito mais a sério do que ele. Porque ele parece um bobo da corte. Ele fala e desfala. Fala. É o que o Leite falou, parece meio juvenil, realmente, né? Então, ninguém leva em consideração, porque fala assim, ele bota no Twitter, ele nem escreveu, nem nada. Então, o que está acontecendo? Através de recadinhos não oficiais, que não está em nenhum ofício, nenhum memorando, nem nada, ele joga coisinhas e vai desenvolvendo várias indústrias, as quais ele deve, porque ele foi eleito por esse pessoal todo, e ele vai desenvolvendo o capitalismo americano. Mesmo entendeu? não oficializando, as pessoas, querendo ou não, têm aquela dúvida. Eu vou me preparar, porque se acontecer no caso do muro que você comentou, e automaticamente ele acaba... Todas estão construindo. Se ele for construir um muro e retirar dali as pessoas com o terreno, com as casas, você imagina o tamanho da indenização? Agora, deixa eu fazer uma... Tá, vai, fala. Não, eu só ia colocar um negócio que a Suade colocou, eu nunca tinha me atentado para isso. E aí eu quero ver se você me confirma se é isso mesmo. Tipo, por exemplo, o momento em que os Estados Unidos se envolvem na Guerra do Golfo, o presidente era o Bush pai, não era? Era o Bush filho, não era? Não, acho que era o na Bush Guerra pai. do Golfo? Do Golfo, Era o pai. Aí depois, quando a guerra ali contra o Afeganistão e depois o Iraque, já era o Bush filho. Republicano também. Republicano também. E agora que, tipo, a gente não tem uma guerra nova em Mas curso. eles estão por trás dele também. Mas está tentando, tipo, pode surgir alguma coisa. Eu nunca tinha me atentado para isso. Toda vez que um republicano assume, a indústria da defesa é desenvolvida. Interessante. Suade, uma pergunta biográfica. De repente você deve ter entrado em contato com analistas que, de repente, fizeram uma transposição do Donald Trump empresário para o Donald Trump presidente. Ele tinha esse comportamento como presidente da empresa aqui? Porque ele construiu um império. É um homem muito rico. E não me parece que esse tipo de comportamento que ele tem na presidência dos Estados Unidos seja, inclusive, um bom comportamento para um administrador de empresas. Ele mantinha esse comportamento? Ele sempre foi assim e ele não é um bom empresário. Ele estava quebrado já. Ele construiu um super hotel onde tem os jogos em... Las Vegas. Mas acho que não é Las Vegas, é um que é na costa leste dos Estados Unidos. Parece que ele construiu um super hotel, mas assim, monstruoso, porque ele é faraônico, né? Ele gosta. Megalomaníaco. Ele construiu, não conseguiu administrar direito, estava à venda. Então, é o tipo do cara que nasceu numa família rica, apostaram nos estudos dele, apostaram em tudo nele. Mas tem horas que, por causa dessas sandices que ele faz, ele acaba tendo posturas que fazem com que o negócio seja negativo. Lógico que ele já teve negócios positivos também, senão não teria o tanto dinheiro que ele tem, né? Mas ele é assim mesmo. Mas uma coisa que eu acho que ele está... Eu falo assim, eu acho que ele está descobrindo, não que ele não soubesse, sei lá, mas, enfim, ele está percebendo que isso é muito forte, em relação, por exemplo, ao Obamacare, né, Suade? Porque ele disse que ia acabar com esse plano de saúde. Promessa de governo. Foi uma promessa de campanha, desculpa. Tá na mesma, né? E quando ele foi colocar isso em prática, ele viu que não é tão fácil assim, porque ele não governa sozinho, ele depende do apoio dentro do próprio Estados Unidos. E muita gente, inclusive do próprio partido dele, não apoia essa decisão, né? Então, ele está vendo que não é assim, eu faço e aconteço, né? O que ocorreu foi o seguinte, o Obama, apesar de todo mundo achar que o Obama é maravilhoso, o marketing dele é muito bonito, o Obama foi um dos piores presidentes que os Estados Unidos já teve. Ele é muito simpático, muito carismático, mas em termos de resultados para a população, foi um dos piores. Tanto que o Trump ganhou, né? Senão não teria ganho, a Hillary teria ganho. Então, quando ele fez o Obamacare, a intenção poderia ter sido das melhores, mas o resultado do Obamacare foi mais ou menos parecido com o nosso SUS daqui. Aí não conseguiu atender a todas as necessidades da população. Aí o Trump entrou com um pedido de cancelamento do Obamacare porque ele tinha várias falhas, e realmente tinha. A princípio, parecia que era contra o Obama, né? Tanto que todos nós pensamos assim, aqui conforme foi colocada a notícia. Mas é justamente também por ter muito gasto e não ser tão... Trazer um resultado, não né? trazer um resultado a contento.
Só que, para destruir o Obamacare, você tem que colocar um outro no lugar, ou algo melhor, ou algo pelo menos parecido. E ele não tem ideia disso. E foram colocados 2 planos pelos republicanos que não atenderam às necessidades. Aí ele teve que parar. Quer dizer, não é uma brincadeira da parte dele, ele também está verificando isso. Não estou protegendo o Trump, não, só estou contando o que aconteceu. Não, é legal a gente mostrar, né, essa... Então aí o que aconteceu? Até os próprios republicanos vieram contra a destituição do plano de saúde. Então, continua como está até eles acharem uma outra estratégia. Não é que vão tirar o Obamacare e deixar a população sem, não. Precisa colocar alguma outra coisa viável no lugar. E não está tendo... Porque é difícil você mexer com saúde, né, da população. Não agrada a todo mundo. E eu não sei como é que vai Ainda ficar. mais nos Estados Unidos, que eles não têm essa cultura muito assim de atendimento público, né? Tudo é área mais de saúde, né? no âmbito particular, enfim, é outro tipo de pensamento, né? Do que a gente está acostumado aqui na América Latina. Diga ele. Não, eu ia dizer, acho até que isso é uma das coisas que fizeram com que ele fosse eleito, apesar de não parecer que ele seria, acabou sendo por pouca diferença, né, no número de pessoas que votaram nele, mas ele representa bem essa mentalidade, né, do americano, né, de, assim, você tem o que você merece. Você não é, ninguém vai te dar nada. Você não vai ficar ganhando coisa de graça aqui. Você vai ter todas as oportunidades, mas você vai fazer por onde? E a gente já comentou isso aqui em vários programas, até no jornal. Quem votou no Obama foram americanos, brancos, com mais de 50 anos, que tinham uma vida muito boa há muitos anos atrás. No Trump. Né? Perdão, o que foi que eu falei? No Obama. Desculpa. Não, foi no Trump. Quem votou no Trump foi americano, branco, mais de 50 anos, que tinha uma vida muito boa há uns 20, 30 anos atrás e que hoje teve uma caída muito grande no nível financeiro, econômico, né? Quem votou nele foram essas pessoas. Por quê? Porque ele falava assim, vamos voltar a trazer a nossa América forte de volta. E aí ele incentivou esse espírito americano. E o americano gosta disso. Agora, minorias não votaram nele. Entendeu? E essa minoria... Até porque ele atacava a minoria. Exatamente. Né? Ele comprou briga com todo mundo. E essa minoria que precisa do Obamacare hoje. Agora, só abrindo um parênteses, o nome da cidade onde o Trump tem o cassino tal é Atlantic City, na costa leste ali, que é tipo Las Vegas da costa leste. Agora, um ponto que você trouxe aqui, para a gente tentar até fazer um contraponto, porque muita gente, inclusive, que está assistindo ou está ouvindo a gente, pode fazer essa análise. Inclusive, eu tenho amigos que são fãs do Trump, etc. Então, falar mal do Trump é tipo, não falar mal dele e tal. E muita gente que é fã do Trump e gosta do Trump diz que nesse 1 ano que ele está, uma coisa boa que ele já fez, que é algo que ele prometeu que faria, é melhorar as taxas de empregabilidade nos Estados Unidos. Então, diz que a economia já melhorou um pouco, tal, mas aí você tem toda uma análise que você precisa pegar, tipo, o que realmente é mérito dele e não só uma consequência do que já vinha sendo feito no passado. Mas dá para fazer essa análise também, professor, do ponto de vista econômico? A produção trouxe um dado aqui que o desemprego nos Estados Unidos, a taxa é de 4,1%, o mais baixo em 17 anos. O que ocorre foi até os analistas na época que ele entrou fizeram uma previsão. Aumentaria, sim, o nível de emprego, mas a qualidade, especificidade desse tipo de emprego seria a nível técnico. Okay. As pessoas que têm uma qualificação maior, com especialização, inclusive, essas ficariam no mercado mais paradas, porque essas pessoas demandam um salário maior e mais benefícios. Então, a parte técnica, que é esse povo que votou nele, seriam aqueles funcionários de indústrias daquela época, né, dos anos 80, 90, essas pessoas estariam satisfeitas, são os técnicos que voltariam para o mercado de trabalho. Mas as pessoas que estudam um pouco mais e têm mais pós-graduação, alguma coisa, essas estariam correndo um maior risco. E talvez seriam nessas indústrias que a gente comentou lá no começo do bloco, armamentícia, de engenharia civil, que já estão se armando de alguma maneira para aproveitar esse momento proporcionado pelo Trump. Pessoas dessa indústria e de outras terceirizadas ao redor disso, porque tem várias, né, que circulam nesse universo, elas todas são técnicas. Quer dizer, a importância dessas pessoas nessa indústria é a tecnicidade e não a especialização. Entendi. Essa pessoa tem que ser técnica naquilo e é difícil você achar no mercado.
Suad, tem... Acabou? A gente tem que ir para o intervalo. Ah, foi rápido. Foi muito rápido. Quando a Suad Mas aqui, a Suad continua aqui com a gente não vai falar sobre Estados Unidos nem Donald Trump no próximo bloco, mas a gente volta para falar sobre Venezuela e a grande crise que o país vem sofrendo, uma crise que é política, econômica e sem precedentes. O Redação volta já, não saia daí.